nós estamos criando, a partir de determinado momento, uma sociedade fraca que não sabe impor limites aos seus filhos. Adorei isso, São aquelas pessoas que não dialogam com seus filhos e não fiscalizam o que eles estão fazendo baseado é a privacidade do meu filho. Privacidade é o caramba. Você tem responsabilidade sobre ele. Você tem obrigação legal. E aí, não vou olhar o celular do meu filho, porque é a privacidade dele, né, gente? É que nós prezamos pelo diálogo. Aí o diálogo não existe a fiscalização. Aí quem sofre é o pai de uma criança que era fiscalizada, que tinha diálogo, estava só assistindo uma aula e morreu. Sim. E não é sobre controlar o seu filho, é sobre cuidar do seu filho. E eu adorei quando você tocou nesse ponto, Rômulo, que a gente está criando uma geração de pessoas fracas. Primeiro, porque você não pode mais discordar em nada, você não pode apontar, por vezes, erros, fraquezas, para que a pessoa melhore, se desenvolva como ser humano. Os pais hoje parece que têm medo dos filhos, medo de desagradar, medo de não ser aceito, medo de não ser querido. Então, assim, eu estou mais preocupada. Então, assim, coloca o filho numa escola querendo transferir, delegar responsabilidade. A escola agora tem que ensinar história, geografia, matemática e identificar se a criança é vítima de violência física, psicológica, sexual. Ensinar os outros valores, conceitos, formar caráter, porque em casa a criança não vai ter isso. Né? Então, assim, os pais parecem que têm medo de dizer não, não vai. E cada vez mais a gente vê crianças cada vez mais novas, os pais, mas meus filhos só comem isso, só gosta daquilo. Os filhos não têm limites, não têm regras, não ouve o não, não pode por quê? Porque não pode, porque você é criança, não pode porque hoje é terça-feira, não pode é porque tantas horas. Eu já ouvi amigos meus falando assim, não, mas meu filho só, criança, 5, 6 anos, só dorme 2 horas da manhã. Aí eu falei, só dorme 2 horas da manhã, eu vou te dar uma receita infalível. Começa a acordar 2, 3 dias seguidos, 6 horas da manhã, para você ver se no segundo, no terceiro dia, não vai dar 8 horas da noite, não vai estar dormindo. Exatamente. Entendeu? Muitas vezes, muitos pais, agora até de adultos, falando, porque o filho, em idade produtiva, não estuda, não trabalha, passa o dia inteiro trancado num computador, aí por mais que você fale assim, não sei o que ele estava fazendo, não sei o que ele pode fazer no computador. Mas é normal. Uma família que, não seja de herdeiros, que o dinheiro não esteja fluindo, você fala assim, a mãe já é uma senhora trabalhando, pegando transporte público, e o filho em idade produtiva em casa, o dia inteiro fazendo no computador. Aí a mãe entra no quarto, às vezes para arrumar, para limpar. Você olha um monte de bandeira estranha, um monte de símbolo esquisito, mesmo que você não saiba o que é, mas que não te remete a um cenário de uma coisa saudável, feliz, produtiva. Eu não sei o que é nada disso, mas tudo escuro, pesado, carregado, umas coisas estranhas. Ô, mãe, é meu espaço, meu espaço. Ou não mexe aqui, não mexe ali. Tá entendendo? Quantas mães vieram revelar com muita tristeza e muita dor no coração, filhos que praticaram, que foram os autores de ataques, que os sinais estavam ali evidentes o tempo inteiro e elas não viram. Um pedófilo que a nossa equipe, né, da DRCI prendeu 4 vezes. Nós ficamos lá 2 anos, prendemos a mesma pessoa 4 vezes. Ele ficava justamente num cômodo. Aí a gente falou assim com a mãe. Aí ela, porque ele fica no canto dele, não gosta de mexer nas coisas dele. E ele já sabia que era gente, ele só acenava com a cabeça, não olhava nos olhos, cabeça baixa, Sim. Preso de novo, a gente soltava de novo, a gente aprendia de novo, soltava de novo. E hoje deve estar solto de novo, fazendo a mesma coisa. Sim. E aí eu gosto de fazer algumas comparações mais extremadas, assim. Muitas vezes esse criminoso não trabalha, aí você pensa, quem é que paga? O computador, a internet, a luz, é a mãe. Então, fazendo uma comparação, porque o computador ali, no caso dele, acaba sendo um instrumento de crime. Vamos comparar o computador com um fuzil. Aí, às vezes, você pergunta, minha senhora, a senhora compraria um fuzil, daria na mão do seu filho, para o seu filho ir assaltar e matar os outros na rua? Não, minha filha, claro que não, jamais faria isso. Sou uma mulher direita, sou trabalhadora. Ok. E por que um computador que a senhora já sabe quem o seu filho é? Eu digo muito, Rômulo, o seguinte, a partir do momento que a identidade secreta daquele abusador, ninguém sabe, ela ainda é secreta, a responsabilidade é só dele. Mas a partir do momento que aquilo vem à tona
e até que o Estado, de alguma forma, toma conhecimento daquilo, eu pergunto, vocês, sua equipe, vocês foram lá 4 vezes, quem é que está errado? Porque muitas vezes, assim, é a polícia que não prende? Prender a polícia prende. A justiça condena. Então, só isso. Esse é um exemplo excelente. Está sendo suficiente? Paulo, então você está dizendo que não tem que prender? Claro que não. Como você falou, Rafa. Coisa que qualquer polícia mais gosta é prender o quê? Criminoso, ponto. Mas só isso está resolvendo? Será que a gente não precisa de outras medidas, outras combinações? Por exemplo, a gente tem alguns outros países que a gente tem zonas, regiões, que você sabe onde você tem agressores sexuais. Então, você vai morar numa determinada região, você sabe se ali tem um agressor sexual. Eles comunicam, né? Tem país, se você comete... eu lembro que eu nos Estados Unidos, já morei nos Estados Unidos, o cara comete um crime sexual, quando ele muda para um determinado lugar, a comunidade é avisada. Aquele cara ali já... Porque você tem que saber. É um abusador. Porque a partir do momento, assim, os criminosos sexuais, eles temem mais que a identidade secreta deles seja revelada do que a prisão em si. Provavelmente aqui ia ficar assim, mas aí você, tá expondo o cara. A verdade é o seguinte, hoje, o que eu enxergo, eu tenho um livro, A Construção da Maldade, do Roberto Motta, é um livro muito legal, que ele vai retratando aos poucos como nós chegamos até aqui, na nossa segurança pública. E basicamente, assim, uma coisa que se destacou nesse livro é a legislação e os operadores que aplicam a lei, elas têm uma preocupação, parece ter uma preocupação maior com o criminoso do que com as vítimas. Sim. Isso até mesmo pelo regime de progressão, os benefícios, a própria VEP. Cara, você vê que parece que a preocupação está muito maior com o criminoso do que com a própria vítima. E aí a gente chegou onde nós chegamos, né? Não, se a gente for até pensar, por exemplo, um criminoso, ele tem direito da assistência da Defensoria Pública. Que seja estadual ou federal, a gente tem excelentes servidores públicos, né? Um concurso extremamente difícil, então pessoas altamente qualificadas, capacitadas, então é o Estado que está pagando aquela defesa. E a vítima, ela tem, proporcionalmente falando, a mesma assistência? Tem alguém que fale por ela? Tem alguém para cuidar dela? Eu integro também o próprio auxílio reclusão, né? O preso recebe e a vítima recebe alguma coisa. Ela perdeu um pai, que era o provedor daquela família. E aí, como é que vai ficar agora a família que perdeu o seu provedor? O Estado vai amparar? E tem uma coisa que para mim é assim, extremamente difícil. O Rômulo, até voltando a uma das perguntas que ele fez, num primeiro momento você pensa assim, só vou prender e vai resolver. E aí você também se depara com outra dificuldade, eu vou dizer sem solução, não sei, mas num primeiro momento sem solução. Num caso de uma dinâmica dessa, de mãe, pai que eu digo, seja madrasta, padrasto. Aí você, por exemplo, os dois são presos. Essa criança vai para onde? Para o conselho tutelar. No caso de não terem outros parentes, para onde que essa criança vai? Vai receber assistência do conselho tutelar? Vai para um abrigo? Como são os abrigos? E como é que fica a cabeça dessa criança? Porque muitas vezes ela pode se sentir novamente culpada. Eu perdi minha casa, eu perdi minha família. Se eu não tivesse falado, se eu não tivesse reclamado, se eu não tivesse contado, era ruim, mas talvez fosse menos ruim ter perdido, porque muitas vezes as crianças têm também laços afetivos e sentimentos positivos em relação aos agressores. Que às vezes é a mãe, às vezes é o padrasto, às vezes é a avó, às vezes é o avô. Que a criança gosta. Só que em um determinado momento aquela pessoa passou a agredir. Então é a pessoa que eu gosto, mas que faz coisas ruins.